E aí, galera do canal, beleza? Nesse vídeo vamos dar seguimento à nossa proposta de leitura integral de um livro de xadrez e o escolhido, como combinamos, foi Tratado Geral de Xadrez do Roberto Grau. Nós vimos no vídeo passado o capítulo 1, que tratava do material contra tempo, e agora veremos o capítulo 2, Tempo contra Material. O Grau, já recuperando o que foi visto no primeiro capítulo, diz o seguinte: o mistério do sacrifício está no seguinte princípio: entregar peças para atrasar o desenvolvimento do adversário, buscando vencê-lo antes que ele consiga fazer valer a sua teórica superioridade material. Assim, as peças de xadrez têm um valor relativo. A simples existência delas no tabuleiro não significa nada. Do mesmo modo, quando a gente luta por uma posição, nada significa a gente ter um monte de peças ali se elas não estão jogando. Por isso, o princípio que vocês podem ter consigo sempre é o seguinte: as peças valem pelo que fazem, pela facilidade que podem ter para entrar no combate. Então, o sacrifício de material é um dos procedimentos mais eficazes para atrasar o desenvolvimento do adversário. Isso no que diz respeito à teoria. Então agora nós vamos ver um pouco uma partida para ver esses princípios em prática. O Grau, ele selecionou este final para exemplificar a sua tese, e ele chama esse final de um final extraordinário. Ele diz que aqui a gente vai conseguir ver muito bem que, como, né, a gente, para triunfar, a gente precisa premiar o adversário com uma série de sacrifícios de material que vão impedir ele de colocar as suas peças em ação. Num primeiro olhar, a posição parece equilibrada, né? As brancas, elas têm o ataque e pressionam a ala do rei adversário. Contudo, para vencer, elas vão precisar abrir brechas no roque negro. Então, como fazer? A peça mais agressiva aqui das brancas é esse cavalo em E5. Então, o plano primeiro e imediato das pretas é trocar o cavalo e contra-jogar com C5, pressionando D4. Então, esse é o plano. O que as brancas podem fazer? Nós podemos responder esta pergunta com os próprios princípios do grau, ou seja, temos que encontrar uma combinação que busque responder ao plano de ganhar tempo à custa de material. Então aqui nós temos, por exemplo, cavalo em C4, protegendo esse cavalo central importantíssimo, sem se importar se as pretas vão capturá-lo, porque aí tu abre, por exemplo, a linha diagonal contra o rei. Isso aqui vai ser muito importante, porque aqui cavalo está pressionando esse cavalo, então uma hora tu vai ter que tomar com esse peão ou com esse peão. Se tomar com esse, tu vai abrir a diagonal do rei. Se tomar com esse, tu vai abrir para a torre. Então, é importante manter esse cavalo aqui para pressionar e abrir essa linha diagonal aqui. Então, com vista nesses dois princípios, né, essa jogada aqui seria muito interessante. Mas aqui o adversário acaba errando, e no que o Grau chama de ganância em ganhar material, ele toma o cavalo com o peão, quando o mais correto seria capturar o cavalo com o cavalo de C6. Então, após D toma C4, agora as brancas, para salvar a sua dama desse peão, não simplesmente tomam, mas sacrificam uma segunda peça, capturando o cavalo adversário. As brancas jogam H toma G6 e cavalo toma G6, mais um sacrifício. E agora F toma G6, bispo toma C4 com cheque, rei F8 e cheque mate. Então, vejam aqui nessa combinação, né, a habilidade com que o branco transformou o seu material, né, as peças que ele entregou, no caso três peças, em tempo, ou seja, ele impossibilitou que o adversário colocasse as suas peças em ação para tentar remediar a situação. Então aqui nós temos uma bela sequência de sacrifícios que redundaram em checkmate.
São uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças do adversário que estão paradas, que não conseguem ajudar o rei a se defender de apenas duas peças brancas. Por isso, então, é muito importante que vocês conheçam que as peças têm um valor relativo no xadrez e que é muito importante que a gente considere os tempos das posições abertas. Sem conhecer esses princípios, é muito difícil que nós vejamos esse tipo de jogada em uma partida. E para finalizar o vídeo, nós vamos ver uma partida, então, em que o grande mestre Spielmann joga contra o Landau. O Spielmann aqui de brancas. Nessa partida, então, como sempre, o Grau busca exemplificar os pressupostos que ele vem apresentando. Então aqui o Spielmann abre com E4, cavalo F6, cavalo C3, D5 e aqui E5. O Landau vai jogar cavalo de F em D7 e aqui o Grau vai fazer a primeira ponderação, dizendo que o melhor teria sido avançar o peão para D4, ameaçando o cavalo do adversário. Então, após cavalo de F em D7, agora vem o lance que o Grau coloca um ponto de exclamação, que é peão E6. Uma entrega típica de peão, que ele diz, e que é recomendado para todos os casos parecidos. Por quê? Porque para capturar o peão, o adversário deve necessariamente usar um peão, né, e não um bispo, ou seja, anulando a ação do bispo. Além disso, tu debilita a ala do rei e tu abre espaço para quem entrega a peça. Então, esse aqui é um sacrifício correto de peão. O jogo segue com D4 e cavalo em F6. Para o Grau, essa jogada também não foi boa. Por quê? Porque aqui as pretas deveriam ter jogado E5, devolvendo o peão. Porque depois tu toma e aqui tu joga E6 e agora tuas peças conseguem jogar um pouco mais. Do contrário, jogando cavalo F6, agora as pretas estão com grandes dificuldades para desenvolver as peças. E agora as brancas vão poder desenvolver as suas e logo colocá-las em ação. A partida segue com cavalo F3, C5, D toma C5, cavalo C6 e bispo B5. Então o que aconteceu aqui? Agora, aqui as pretas, ao jogarem C5, elas devolvem, né, o peão, buscando ganhar desenvolvimento. Porém, o que acontece é que não funciona. Agora é tarde demais. As brancas vão jogar bispo B5, ameaçando o cavalo, que não vai poder proteger mais E5. Tudo que as pretas querem agora é jogar E5 para poder liberarem o bispo da dama, mas as brancas vão e já começam a tomar conta dessa casa, que já está defendida pelo cavalo e ameaçaram o defensor das pretas. Aqui as pretas vão jogar bispo D7, roque, dama C7, torre E1, né, novamente, né, pressionando o centro. E aqui as pretas precisam jogar H6, porque do contrário não vão conseguir rocar largo. A grande ameaça aqui é cavalo em F5, pressionando tanto esse peão aqui, né, com duas peças, como ameaçando jogar aqui, ganhando alguma torre após o roque grande. Então, aqui as pretas forçadamente jogam H6 para poderem rocar.
As brancas naturalmente vão estragar a festa e vão tomar o cavalo. Aqui B toma C e agora cavalo E5, tomando conta da importantíssima casa E5 aqui e ainda de quebra batendo no bispo. Mais do que isso, né, mantém a pressão sobre F7, ameaçando ganhar uma das torres, ou seja, continua impedindo o adversário de rocar. O adversário agora precisa jogar G5. Por quê? Porque senão tem a ameaça do bispo, né, em F4, ficando na mesma diagonal que a dama. E além disso, precisa botar esse bispo em jogo, né? Tudo por conta daquele peão aqui que foi entregue pelas pretas. Então agora as pretas ficam debilitando a sua posição cada vez mais para conseguir colocar suas peças em jogo. O jogo segue com dama D3, torre G8, B4, bispo G7, dama G6, cheque, rei D8 e dama F7. Agora a ameaça é jogar cavalo, cavalo toma D7 e a torre capturaria o peão de E6. Então o jogo segue com bispo E8, dama toma E6, torre F8, B5 e cavalo em E4 aqui. E agora as brancas precisam descobrir o que fazer, porque as pretas estão quase conseguindo escapar aqui, né? A ideia aqui é novamente o sacrifício. Torre toma cavalo. Para quê? Para abrir a coluna da dama aqui, após peão toma torre. Então, ele sacrifica essa torre aqui, só que as pretas não vão ver, né, essa jogada aqui e simplesmente aceitam. E agora vem o lance mais incrível de todos, na minha opinião, um lance que eu nunca veria, provavelmente, que é bispo em F4 aqui, sacrificando mais uma peça. Aqui as pretas não podem tomar o bispo, porque se tomar tem torre cheque, depois segue com peão toma peão e aqui é checkmate em 7. Então, não vou mostrar pra vocês agora, mas confiem em mim, não dá pra tomar esse bispo aqui. Por isso, as pretas jogam bispo toma cavalo. Segue com bispo toma bispo, dama D7, torre D1, C toma B, torre toma dama, bispo toma dama, dama H5 tomando peão e ameaçando a torre, torre em G8, C6, bispo E8 e aqui cavalo toma B5 e aqui abandonam, né? Então toda a partida aqui girou ao redor da jogada chave, que foi o lance número 4, E6. E aqui, com esse lance, o jogador Spielmann de brancas definiu a sua estratégia, né? Que foi impedir a mobilidade das peças negras à custa de um peão só. Então, esse peão permitiu que ele ganhasse vários tempos de desenvolvimento e reduziu as possibilidades do inimigo de desenvolver as suas peças. Então, espero que vocês tenham gostado aí desses exemplos a respeito de como o tempo, né, acaba ganhando vantagem sobre a questão material. No próximo capítulo, nós vamos ver agora os ataques ao rock do adversário. Então, não percam que vai estar bem legal. Até lá!